Olá, essa é a avaliação número 2 sobre TBJ, e meu grupo é composto por eu, Joab da Silva, por Ângelo Antônio e por Lucas Emanuel. No item A é pedido para montar o circuito da fibra abaixo. Vamos abrir o LT Spice, criar um novo design, nessa folhinha, e vamos colocando os componentes apertando P. A gente vai aqui procurar primeiramente pela fonte de tensão de entrada. Vamos dar um zoom aqui. Vamos colocar o capacitor apertando C. Vamos colocar os resistores apertando R. E vamos colocando os GNDs aqui, apertando G. E aqui temos uma fonte de tensão, né? Vamos apertar P novamente, pegar a fonte voltage e vamos colocar, copiar com Ctrl C, colocar outra fonte aqui. Vamos colocar o nosso transistor apertando P e indo para NPN. Vamos colocar mais ou menos aqui, por enquanto só colocando os componentes. Logo depois vamos especificar os valores deles. Vamos colocar os resistores aqui, o capacitor aqui e os GNDs aqui. Agora vamos ligar tudo. Deixa eu só colocar essa fonte de tensão mais pra cá. Tem resistor aqui. Pronto. Colocando o GND aqui para a fonte. Essa fonte está polarizada positivamente nesse terminal do resistor. Então colocamos a fonte desse jeito. Agora vamos ligar todos os componentes com W, fio, né? Aqui, aqui. E logo após iremos colocar os valores dos componentes. Ok. Essa fonte aqui é uma fonte senoidal, então clicamos com o botão direito nela e Advanced. Colocamos Sine. Os valores foram especificados para nós, uma amplitude de 100 mV e uma frequência de 1 kHz. Ok. E aqui os valores do nosso capacitor, um resistor de 68K, outro resistor de 47K. Aqui uma fonte DC, 12 volts. 12 volts aqui também. 3900, 390, 2300, 22 microfarad. Ok, só falta o transistor. Aqui vamos clicar com o botão direito nele, clique no Transistors e vamos procurar um transistor aqui com o modelo BC548B. Porém, não temos aqui na nossa lista de modelos de transistores. Então a gente vai pegar um semelhante, que é o BC547B. Porque se a gente ver bem, ele está inserido na família de transistores BC54X, ou BC5XX. Então se a gente for descendo aqui na nossa datasheet para essa família de transistores, vamos ver que todos os transistores que terminam com B, nessa numeração aqui, vão ter um beta aproximadamente igual. Então dessa forma, a gente vai ter um transistor com um resultado de saída extremamente parecido com o que a gente espera, se a gente colocar o BC547B comparado com o BC548B. Então vamos colocar aqui o nosso modelo, colocar aqui no circuito de novo, pronto. E agora temos o nosso circuito montado aqui. Também ele pede que a gente meça aqui a nossa tensão V0. Então a gente vai colocar para simular com um stop time de 100 milissegundos e um time step de 1 microsegundo. Só para a gente ter essa tensão V0 no coletor. Vamos aproximar ela aqui. Pronto. E aqui nosso circuito está montado. Bem, para o item B é perguntado se a forma de onda da tensão de saída V0 está conforme esperado. Se a gente voltar aqui no circuito, a gente vai ter, aqui no nosso gráfico, a tensão de coletor do nosso circuito. Se a gente clicar com o botão direito nesse gráfico e clicar na opção Add Plot Plane, a gente vai ter outra telinha aqui para a gente colocar outro formato de onda. E se a gente for aqui na tensão de entrada, na nossa VIN, tensão sinoidal de entrada, a gente vai ter os dois gráficos aqui. Fazendo uma análise para saber a tensão de pico a pico de entrada, a gente vai clicar aqui nesse label, clicar duas vezes, e a gente vai colocar os cursores nos extremos para saber a nossa tensão pico a pico. A tensão pico a pico está em 200 mV. Se a gente fizer a mesma análise para a tensão de saída, nós teremos uma tensão de pico a pico de 1.86 volts. Claramente podemos ver que a tensão de entrada, nosso pequeno sinal de entrada aqui na base do transistor, está sendo amplificado para um valor de tensão maior na nossa saída, na nossa tensão de coletor. Então, a gente pode ver que essa tensão está sendo pré-amplificada para um valor maior que a sua entrada. E é como a gente pode ver também aqui no formato de onda, que essa tensão de entrada aqui, ela começa no semiciclo positivo. Já a tensão de saída, a gente vê que ela começa no semiciclo negativo, que também é uma propriedade deste pré-amplificador utilizando o transistor. Olá, vamos responder agora a letra B, a letra C e D da nossa segunda avaliação, né? Na letra C é perguntado qual é o ganho desse circuito amplificador. Para isso, devemos fazer a relação V0 sobre VI, que é a nossa tensão de saída sobre a nossa tensão de entrada. Para isso, vamos aqui utilizar o nosso LT Spice, no qual vou simular aqui o circuito já criado anteriormente. Vou pegar a tensão de saída, V0, adicionar mais um plot e colocar a tensão de entrada, o V1. Desta forma, vou dar um zoom para pegar melhor formato de onda. Vou fazer a medição aqui do valor de pico a pico da tensão de saída. Chegamos ao valor de
1,86 aproximadamente, o valor de pico a pico na saída. Vou entrar no MATLAB, fazer a tensão de saída, dividido por 12 milivolts, que é aproximadamente a minha tensão de entrada. Milivolts é menos 100 milivolts até 100 milivolts, que é a nossa fonte senoidal. Então, nosso ganho é de aproximadamente 9,3. Então, vamos responder agora a letra D, no qual é pedido a frequência de corte deste circuito amplificador. Qual vai ser a frequência de corte? Se pegarmos aqui o nosso circuito, vou aqui editar para 1 em AC amplitude, dá um OK. Vou aqui em Simulate mudar para minha resposta em frequência, para década, 10, 1 e 500 MHz. Vou dar um Run. Aqui será dada minha resposta em frequência de saída do circuito. Vou pegar aqui o valor. Com isso, para sabermos que em nossa frequência de corte, precisamos pegar a nossa magnitude máxima do nossa frequência de corte, que permanece constante aqui em aproximadamente 19,42 decibéis, menos 3 decibéis, que será a nossa amplitude de corte, que será aproximadamente 16,42. Ou seja, a minha frequência de corte será em torno de 20 Hz. Para verificarmos isto, basta que peguemos a minha fonte, mude para 20 Hz. Ao mudar para 20 Hz, irei mudar o tipo de simulação para novamente o domínio do tempo. Vou simular, irei ver minha nova amplitude de saída. Pegarei os valores de pico a pico novamente. Valores aproximadamente de 1,30 e poucos, 33, 34. Aqui é a taxa de ganho antiga. Se eu pegar a atual, será 200 milivolts, que é a amplitude de entrada. E a relação da taxa de ganho antiga e a taxa de ganho atual, com 20 volts, deverá ser uma relação de sobre raiz de 2. Pegarei, então, o valor antigo, dividirei por raiz de 2, chegarei ao valor aproximadamente encontrado aqui, comprovando, então, que este valor de 20 Hz será a minha frequência de corte. A letra E nos pergunta: para a entrada em 1 kHz, ao aumentar a amplitude da tensão de entrada para 500 mV, por exemplo, o que acontece com a tensão de saída? Novamente no LT Spice, podemos clicar com o botão direito do mouse na fonte para alterar sua amplitude para 500 mV. Em seguida, abrimos a seção de simulação e tomamos o sinal de saída. Podemos ampliar esse sinal para que possamos melhorar sua visualização. Podemos também, com a tecla P, criar um novo plot a fim de colocar o sinal de entrada e realizar a comparação entre os dois. Observa-se claramente que o sinal de saída, representado em verde, apresenta uma deformação em relação ao sinal de entrada, representado em azul. Sabemos que a relação entre a tensão base emissor VBE e a corrente IC de um transistor é dada por uma exponencial. Acontece que, quando trabalhamos com sinais de pequena amplitude, como é o caso do sinal de 100 mV, essa relação VBE/IC pode ser aproximada linearmente, da mesma maneira como é mostrado aqui no datasheet. Tensão base emissor, corrente coletor, pode ser aproximada linearmente. Acontece que, quando trabalhamos com sinais de amplitudes maiores, como por exemplo 500 mV, essa aproximação já não é mais válida e, portanto, o sinal de saída não preserva a mesma forma que o de entrada. Portanto, essa é a causa do comportamento que observamos na saída do nosso circuito.